A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e aos comentários do livro de 1 Crônicas. Pois bem, chegamos de fato agora ao fim das genealogias. Amados ouvintes, finalizaremos as genealogias neste áudio, onde iremos destacar e revisar ainda questões importantes na leitura bíblica acerca das genealogias. Bom, as genealogias é sempre um desafio que muitos acabam deixando de lado, ou até mesmo pulando a leitura bíblica, ou desistindo de continuar lendo a palavra de Deus. Mas ainda bem que tivemos o privilégio de ver que cada genealogia descrita em Crônicas tem um papel fundamental e até mesmo profético. A genealogia nos mostra um Deus que criou, que intervém e entra na história. Um terço do livro foi dedicado às genealogias. Isso traz uma relevância sobre questões como divisão territorial, ou seja, a geografia de Jerusalém. Servia também como elo ligando os pós-exilados aos seus antepassados, bem como trazendo à memória histórias e personagens importantes ligados a um legado e às profecias do povo de Deus. O exílio não tinha cortado o cordão umbilical deles com Deus. Eles continuavam sendo herdeiros da promessa, graças ao nome do Senhor Jesus. A importância da genealogia bíblica tem também a relação como manter o povo em contato com a origem da sua fé, uma vez que ela mostra ao povo qual a trajetória do seu relacionamento histórico com Deus. Passamos por várias das tribos e linhagens ao longo dos 9 primeiros capítulos, e ainda vimos a divisão dos habitantes de Jerusalém depois da volta do cativo da Babilônia. Essas listas confirmam a existência física do personagem bíblico, ou melhor dizendo, dos personagens bíblicos, ao conhecer as várias histórias boas de família. Entendemos que a Bíblia está longe de ser um mero conto, uma parábola de como devemos viver a nossa vida. Ela é verdade, histórica e autêntica. Um homem de verdade chamado Adão teve descendentes reais e, portanto, seu pecado foi real e tem consequências também reais. Ouça essa história maravilhosa que eu vou te contar agora acerca de genealogia. Bom, existe um movimento que leva a palavra de Deus em áudio a partir de um aparelho chamado Proclaim. Acho que os irmãos sabem do que estou falando. Pois bem, eles foram, uma certa feita, ao deserto do Saara, a levar este Proclaim a uns beduínos. E aí, eles encontraram um grupo no deserto e entregaram um Proclaim para eles. E você sabe que Mateus começa pela genealogia. E aí, quando eles começaram a tocar ali a Bíblia em áudio do livro de Mateus para aqueles homens, eles ficaram bem atentos. Afinal de contas, aquilo que estava escrito era na língua deles. E, ao escutarem a genealogia e ao terminá-la, eles fizeram um sinal e disseram: esse Jesus que eles estão falando aqui é muito importante, porque a gente sabe a importância de alguém quando essa pessoa conhece o pai, o avô, o bisavô, porque é difícil saber 5 gerações. E veja, esse Jesus se sabe desde o início todas as gerações. Então, de fato, esse Jesus é alguém extremamente importante. Louvado seja Deus. Olha que história fantástica, meu querido. Primeiro, louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que trabalham com este material fantástico de Bíblia em áudio. E depois, para você ter a ideia da importância genealógica descrita no livro de Crônicas, que vai dar base para então a genealogia do livro de Mateus, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, todas as pessoas, queridos, têm um lugar dentro do propósito de Deus. Crônicas nos mostra isso, ainda que sejam boas ou más. As tribos do norte e do sul, da antiga divisão,
como também os estrangeiros, até mesmo aqueles que estavam envolvidos nos casamentos mistos, descritos em Esdras, também foram inclusos aqui na genealogia. As genealogias também incluem pessoas comuns, que tiveram seus nomes registrados ao lado de outros que eram grandes nomes do passado de Israel. Olha que coisa fantástica é a genealogia. No entanto, outras pessoas têm um significado especial no propósito de Deus. No período mais antigo, podemos ver Adão, ali no capítulo de número 1. Depois vimos Abraão e Israel, que é o Jacó, a partir do versículo 34 do capítulo 1, bem como também no capítulo 2. Esses são nomes chaves que representam a obra criadora e redentora de Deus para a humanidade. O propósito de Deus, em seguida, continua por meio das tribos de Judá, como destaca o capítulo 2 até o capítulo de número 3. Tivemos também a tribo de Levi, destacada no capítulo 6, e a tribo de Benjamim, no 7 e 8, que ocuparam a maior parte das listas tribais e foram um quadro global para elas. Essas 3 tribos tiveram um destaque importantíssimo. A linhagem de Davi, que continua em Judá, sustenta uma esperança de que o reino de Israel possa reaparecer, enquanto a presença de Levi indica a provisão contínua para a expiação e os sacrifícios e os louvores. Isto explica o porquê que a palavra grega que é utilizada para Cristo no Novo Testamento é Christos, que tem o mesmo significado que a palavra em hebraico Mashiach, que quer dizer ungido, ou aquele sobre o qual foi derramado. O significado de ser conhecido como ungido é que tanto os reis quanto os sacerdotes eram investidos de uma autoridade numa cerimônia de unção, quando eles derramavam óleo de oliva sobre as suas cabeças. Isso tipifica o messianismo de Jesus e sendo Cristo com a unção sacerdotal, bem como também a unção real. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Olha como é fantástico a palavra de Deus. O objetivo supremo das genealogias era traçar a origem dos descendentes da linhagem familiar, através da qual Deus traria ao mundo a salvação. Deus escolhera Abraão no versículo 27, e de Abraão outra família, Israel, no versículo 34 do capítulo 1. E da família de Israel veio então a tribo de Judá, que proveu a linhagem davídica. Da família de Davi viria o filho messiânico, segundo a promessa divina que efetuaria a redenção do jugo de Satanás e do pecado, fazendo com que assim se cumprisse uma palavra de Deus, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Segundo o livro de Mateus, Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, a qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo, ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. A genealogia encontrada, por exemplo, em Lucas, mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes de Maria, sua mãe, que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne, ou seja, filho de Maria, e, portanto, ele é um como nós. Assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus ao messianismo. A manutenção da genealogia de Davi era imprescindível para que as profecias do Antigo Testamento se cumprissem, como, por exemplo, a de Isaías, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Queridos, o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso possa acontecer. Outra referência está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre de diante de ti. Uma promessa de Deus para com o seu povo. Teu trono será firme para sempre. Olha que coisa extraordinária. Ainda temos outras passagens, como a de Salmos 10, 16, que fala sobre o reino eterno. De Jeremias, capítulo 23, que fala sobre que Deus suscitaria a Davi e ele reinaria para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Todas essas passagens apontando para um reino eterno que provinha de Cristo como o Messias enviado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como fantástico é aprender com as genealogias. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, eu entendi a importância extraordinária das genealogias para os judeus. Achei maravilhoso, achei extraordinário. Só eu não consegui ainda entender qual que é a relevância disso tudo para nós, cristãos de hoje em dia. E talvez você se pergunte que relevância temos acerca das genealogias. Pois bem, vamos tratar de alguns assuntos, dois pontos específicos que nós vamos discorrer neste momento para que você possa, para que eu possa, melhor dizendo, te responder esta pergunta. Pois bem, a herança espiritual da igreja é um tema muito importante, na medida em que é um lembrete do significado da geografia espiritual. Não entendeu? Vou te explicar. Deus ainda está executando os seus propósitos soberano por todo o mundo. Não parou ainda. Não se acabou o propósito de Deus por todo o mundo. E aí duas questões são relevantes para que a gente possa responder essa pergunta. A primeira é a verdade de que tanto cristão quanto israelitas estão em Adão. O livro de Crônicas nos mostra claramente que todos somos provenientes de uma só origem e todos viemos de Adão. Ou seja, todas as nações da terra são provenientes de um só, que é de Adão. A referência de Crônicas a Adão alude à descrição em Gênesis, onde ele foi criado através da vontade pessoal de Deus e segundo a sua imagem. Embora essa imagem tenha sido danificada pelo pecado, ela não foi destruída e todos os descendentes de Adão compartilham de alguma coisa da sua dignidade original. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus Cristo também é o filho de Adão, destacado em Lucas capítulo 3, versículo 38. Isso não somente significa que Jesus seja um homem real, mas que ele é capaz de redimir aqueles que caíram no pecado de Adão. Portanto, mais do que separar os cristãos da sua humanidade ou adanidade, Jesus capacita a humanidade a cumprir o propósito para qual foram criados. Crônicas, em outras palavras, destaca parte de uma árvore genealógica a qual pertence aos povos de todas as nações, onde apenas aqueles que estão em Cristo podem encontrar sua verdadeira herança como filhos de Deus, mas também como filhos de Adão, graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A segunda questão diz respeito à natureza e propósito do povo de Deus. A diversidade de Israel, ou seja, eles eram descendentes das 12 tribos de Israel, oferece uma analogia para a variedade que constitui a igreja. A igreja não é uma unidade homogênea, ou seja, igual, mas uma mistura de pessoas de todos os tipos e condições. É claro que essa mistura é mais relevante para a igreja, visto que a igreja deriva de muitas nações e não apenas de uma. Isso se dá pelo fato de sermos semelhantes a um corpo, como destaca Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus! Ou também somos comparados a uma questão de uma construção, em Efésios 2, 21, que nos diz exatamente assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem muitas partes e recebe muitas variedades de dons. E assim como Israel tem uma história de infidelidade, a igreja também tem. Infelizmente a igreja também tem. A resposta de Crônicas a esse problema encontra-se na genealogia de Judá e Levi, pois agora é Jesus quem cumpre as funções reais e sacerdotais representadas por essas tribos. Como rei, ele rege sobre o interesse das nações. E como sumo sacerdote, ele assegura aos crentes que seus pecados foram perdoados para sempre,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A intenção de Deus ainda é restaurar o seu povo, com base em seus propósitos de longa data, do mesmo modo que ele fez pela comunidade pós-exílica, só que desta vez essa restauração seria de uma forma eterna, por intermédio de um Rei eterno, Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. A palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Graças a Deus. Aquele que começou a boa obra na igreja, ele vai terminá-la. E ele vai terminar cumprindo a sua palavra de um reino eterno para todo sempre. Só que dessa vez não um reino que ruirá, mas um reino que perpetuará para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que alegria foi poder compartilhar das genealogias com cada um dos irmãos. Eu creio que Deus nos abençoou de uma forma poderosa e ainda continuará nos abençoando ao longo do capítulo do livro de 1 Crônicas. Ao longo do livro de 1 Crônicas, Deus ainda tem muito a falar aos nossos corações. Mas que fantástico foi compartilhar cada capítulo, cada áudio acerca das genealogias de um livro tão fantástico. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. E até o áudio do capítulo de número 10. Será uma bênção. Em nome de Jesus. Amém.